O universo das Crônicas de Gelo e Fogo é famoso pela sua política complexa. Mas a verdade é que não são só as leis humanas que governam este universo, mas também algumas leis mágicas que mantêm a ordem natural do mundo. Uma dessas leis, por exemplo, é de que só a morte pode pagar pela vida, algo que vemos se concretizando em mais de um momento dentro da história. E a verdade é que manipular essas leis sobrenaturais no universo das crônicas pode ser algo tão complexo quanto perigoso. E talvez o tipo de magia que se provou mais eficiente em fazer isso é o que é conhecido como magia de sangue. Então, no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre como esse tipo de magia funciona dentro de Game of Thrones. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, primeiramente é importante constar que não existe uma definição exata para diferenciar os tipos de magia usados nas crônicas. Diferente de outras obras de fantasia, onde a magia possui um sistema de regras claro e bem definido, a magia nas Crônicas de Gelo e Fogo é muito mais difícil de categorizar. Isso porque ela não é amplamente dominada nesse universo, e geralmente ela está presente nos detalhes da obra, é uma magia muito mais discreta, mas obviamente continua bem poderosa. E eu diria até que é impossível desassociar os acontecimentos da obra, os acontecimentos mundanos e políticos, dos acontecimentos mágicos que a gente vê no decorrer da narrativa. Então, quando a gente fala de magia de sangue em Game of Thrones, estamos nos referindo a todo tipo de magia aqui que precisa se utilizar de um pouco de sangue ou mesmo de um sacrifício para conduzir um ritual. E, embora a gente não tenha um conjunto de regras para entender como esse tipo de magia realmente funciona, nós temos vários exemplos do uso dela na obra que dão pistas sobre os custos, os efeitos e os impactos desse tipo de poder. O primeiro exemplo que a gente tem do uso de magia de sangue no universo das crônicas vem justamente da lenda do Azor Ahai, que é contada tanto na região de Iti quanto em Ashai das Sombras. Nessa história, o nosso herói, para salvar o mundo da primeira longa noite, forja uma espada e tempera o seu aço, perfurando a lâmina no coração da sua esposa e amada. E quando ele tira a espada do peito da Nissa, a lâmina roubou o fogo da mulher e a espada está em chamas, o que dá a ela o poder de combater a escuridão e os seus demônios. Esse é um exemplo de magia de sangue usada dentro de um sacrifício, nesse caso para criar uma arma muito poderosa. Provavelmente, inclusive, a lenda do Azor Ahai é apenas uma história para explicar como o aço valeriano foi inventado e usado para combater a escuridão na primeira longa noite. Obviamente, nessa época, o aço não se chamava valeriano, já que Valíria não existia, mas ele provavelmente foi inventado, esse tipo de forja foi inventada pelos povos originários ali da região de Iti, que antes era o grande império da Alvorada. Não à toa, se a gente acreditar que Valíria foi fundada por povos descendentes do grande império da Alvorada e de Ashai das Sombras, faz sentido que eles tenham mantido práticas como o uso de magia de sangue em seus rituais e aplicaram isso na criação das armas de aço valeriano e também na criação dos dragões. As principais teorias dos fãs, que também estão presentes dentro do universo das crônicas, entre os mestres, dizem que os dragões são frutos de rituais e experiências de sangue quando os valerianos misturaram os wyverns, que são muito comuns em sotórios, com os wyrms, que são minhocas de sangue que já viviam na região da Península Valeriana. O wyvern é aquela criatura que parece um dragão, mas que não solta fogo. Na fantasia tradicional tem uma grande diferença entre dragões e wyverns. E worms de sangue, ou worms de fogo, são criaturas que parecem uma espécie de grande cobra, uma espécie de réptil sem asa, que vive, na Península Valeriana. Ele tinha capacidade de cuspir fogo para fazer buracos na terra. Então, se a gente junta o Wyvern, que parece um dragão, mas não solta fogo, com o Worm, que é uma minhoca que solta fogo, a gente meio que cria um dragão clássico ali de Valíria.
E, segundo as teorias que a gente tem presente dentro do próprio universo das crônicas, os valerianos usaram magia de sangue para poder fundir essas criaturas e criarem os dragões. Inclusive, o próprio George R. R. Martin já afirmou em uma entrevista que os dois grupos mais poderosos da sociedade valeriana eram os Senhores de Dragão, obviamente, e também os Magos de Sangue, já que provavelmente vinha deles o conhecimento sobre como controlar de fato os dragões, o conhecimento e a capacidade de forjar o aço valeriano e também a capacidade de usar outras feitiçarias que foram fundamentais para expandir e controlar todo o Império Valeriano. Mas a magia de sangue não se limita à cidade franca de Valíria. Em Asshai, esse tipo de feitiçaria ainda é estudado e praticado abertamente, além de que em Qorhor, Gogozos e em Qarth também existem descrições sobre o uso contínuo desse tipo de magia. Até mesmo em Westeros existem alguns relatos na história. Por exemplo, a velha ama afirma para o Bran que o rei Harrenhal usou sangue na argamassa para construir Harrenhal e aumentar o poder de defesa do castelo, e isso seria um dos motivos pelos quais a fortaleza é amaldiçoada até hoje. Inclusive, posteriormente, muitos anos depois, uma das proprietárias de Harrenhal, a Danelle Lotson, foi acusada de também usar magia de sangue e de fazer sacrifícios humanos durante o reinado do rei Maekar I. E de uma forma parecida, no governo do rei Aegon IV, o Indigno, a mulher mais bonita do reino, que era conhecida como Shiera Sistar, também foi acusada de usar magia de sangue para se manter sempre bela e jovem. Era dito que ela se banhava com sangue para manter os seus poderes, e parte dos feitiços que ela realizava eram também em prol de ajudar o seu amante, o Lord Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, a manter sua capacidade de espionar o reino. Obviamente, a Shiara era filha de uma imigrante, de uma mulher, se não me engano, de Pentos, e como ela era muito bonita, muito estudada, assim como a sua mãe, pode ser que elas tenham sofrido bastante, com a xenofobia que é comum em Westeros, O próprio Varys aí é uma prova de como o povo de Westeros é xenofóbico. Então talvez a Shiera só fosse realmente inteligente, muito bonita e não fizesse nada de magia. Mas, considerando que o amante dela, o Lord Brynden, se tornou o Corvo de Três Olhos, a gente pode dizer que existe uma grande chance de ter um fundo de verdade nessa história. Ou seja, de que de fato essa união da Shiera com o Brynden, nesse casal aí, eles poderiam também realizar algumas feitiçarias mais brabas aí para aumentar o poder de ambos. Até porque o próprio Bran tem uma visão quando tá na Caverna do Corvo, onde ele vê o passado da Árvore Coração que tá plantada no bosque de Winterfell. E olhando através dos séculos com os olhos dessa Árvore Coração, ele pode ver um dos primeiros homens, muitos séculos antes, realizando um sacrifício de sangue justamente para os deuses antigos. Ou seja, se o Corvo de Três Olhos tem toda essa relação com os deuses antigos e os primeiros homens realizavam sacrifícios de sangue para os deuses antigos, pode ser que realmente ele, como Lord Brynden, também usasse magia de sangue e a Shiera Sistar também, e que isso seja uma prática comum. No caso, uma prática comum para se obter realmente muito poder, que é o que aconteceu com o Lord Brynden. Mas até aqui a gente está trabalhando mais com suposições, até porque os três principais exemplos de uso de magia de sangue que a gente conhece na obra vêm através de outras três personagens: Meg Ahran, Mirri Maz Duur e Melisandre de Asshai. No caso da Meg Ahran, nós sabemos muito pouco sobre ela, apenas que ela era uma vidente que vivia nos arredores de Lannisport e trabalhava com curas e poções. Mas foi a Meg que disse para Cersei sobre a profecia do Valonqar e que deu várias pistas sobre o futuro da rainha. E o curioso é que para conseguir ver o futuro da Cersei, a Meg precisou beber uma gota de sangue da rainha, que naquela época era só uma garota. Isso é curioso porque esse lance dela ter que beber o sangue já difere a Meg Ahran de outras videntes que a gente conhece na obra, como a Fantasma do Coração Alto, que só tinha visões através de sonhos e não precisava de sangue. Ou mesmo o Bran, que também não precisa de sacrifícios de sangue para ter visões. Mas, como eu disse, a gente não sabe muito sobre a Meg. E essa relação com a Cersei é a sua única aparição na história. Mas tanto a sua aparição é importante para mostrar que é possível usar sangue para ter visões, quanto também pelo fato de que o nome dela, Meg Ahran, deve ser uma variação esterose do termo Maege, que é usado em Essos justamente para se referir a quem faz magia de sangue. Ou seja, o nome dela não é Meg de verdade, o nome de verdade dela se perdeu, ela era chamada de Maege e em Westeros virou Meg, porque Maege é um termo estrangeiro para Westeros, e como eu já disse aqui, o pessoal de Westeros é bastante xenofóbico.
E falando em Maege, em A Guerra dos Tronos, nós conhecemos a Mirri Maz-Dur, uma feiticeira treinada em Ashai das Sombras, mas que vivia ali entre os Lazarenos e que acaba sendo acolhida como serva da Daenerys. Quando Khal Drogo está prestes a morrer por uma infecção do seu machucado que ele tem no peito, a Mirri se oferece para realizar um ritual para manter o Khal Drogo vivo. E é justamente o que ela faz em um dos momentos mais icônicos relacionados à magia que a gente tem na série. E uma das coisas curiosas que a magia de sangue da Mirri Maz-Dur traz para a história é que ela mostra que existem alguns rituais, cânticos e até uma forma exata de invocar esses poderes dentro de um ritual de sangue. Inclusive, é ela também que apresenta o conceito de que a magia sempre tem um custo e de que só a morte pode pagar pela vida. Eu vou ler aqui para vocês vários pequenos trechos do ritual realizado pela Mirri Maz-Dur para salvar o Drogo e vou apontar algumas consequências disso tudo. Abre aspas. Traga seu cavalo, ordenou Mirri Maz-Dur e foi o que fizeram. Jiki levou o grande garanhão vermelho para o interior da tenda. Quando o animal sentiu o cheiro da morte, relinchou e recuou, revirando os olhos. Foram precisos 3 homens para subjugá-lo. O que pretende fazer? Perguntou Dany. Precisamos do sangue, respondeu Mirri. É este o caminho. Jogo afastou-se com cautela, com a mão sobre o araque. Era um jovem de 16 anos, magro como um chicote, destemido, de riso fácil, com a leve sombra do primeiro bigode no lábio superior. Caiu de joelhos perante ela. Calice, suplicou, não deve fazer isso. Deixe-me matar essa Maege. Se a matar, matará seu Khal, disse Daenerys. Isso é magia de sangue, disse ele. É proibido. Sou Calice, e digo que não é proibido. Em Vaz Dothraki, Khal Drogo matou um garanhão e eu comi seu coração para dar a nosso filho força e coragem. Isto é a mesma coisa, a mesma. O garanhão escoiciou e recuou quando Hakaro, Quaro e Aggo o puxaram para perto da banheira, onde o Khal flutuava, como se já estivesse morto, com sangue e pus escorrendo da ferida para ir sujar as águas. Mirri Maz-Dur entoou um cântico com palavras numa língua que Dany não conhecia, e uma faca surgiu-lhe na mão. Dany não chegou a ver de onde a retirara. Parecia velha, bronze vermelho batido, em forma de folha, com a lâmina coberta de antigos grifos. A Maege rasgou com ela a garganta do garanhão, sob sua nobre cabeça, e o cavalo gritou e estremeceu enquanto o sangue jorrava numa torrente vermelha. Teria caído, mas os homens do cais de Dany mantiveram-no sob as patas. Força da montaria passa para o cavaleiro, cantou Mirri, enquanto o sangue do cavalo rodopiava para dentro das águas do banho de Drogo. Força do animal passa para o homem. Jogo parecia aterrorizado enquanto lutava contra o peso do garanhão, com medo de tocar na carne morta, mas também com medo de largar. É só um cavalo, pensou Dany. Se podia comprar a vida de Drogo com a morte de um cavalo, pagaria esse preço 1000 vezes. Quando deixaram o garanhão cair, o banho estava vermelho escuro e nada se via de Drogo a não ser o rosto. Mirri Maz-Dur não precisava da carcaça. Queime-a, disse-lhe Dany. Sabia que era o que fariam. Quando um homem morria, a montaria era morta e colocada sob seu corpo na pira funerária, a fim de transportá-lo para as terras da noite. Os homens do seu cais arrastaram a carcaça para fora da tenda. Havia sangue por todo lado. Até as paredes de sedareia estavam manchadas de vermelho, e as esteiras sob seus pés estavam negras e úmidas. Foram acesos braseiros. Mirri Maz-Dur atirou um pó vermelho sobre os carvões. Dava à fumaça um odor de especiaria, um cheiro bastante agradável, mas Eroé fugiu aos soluços e Dany encheu-se de medo. Mas fora longe demais para voltar atrás agora. Mandou as aias embora. Vá com ela, senhora de prata, disse-lhe Mirri Maz-Dur. Eu fico, disse Dany. O homem possuiu-me sob as estrelas e deu vida à criança que trago dentro de mim. Não o abandonarei. É preciso sair. Quando eu começar a cantar, ninguém deve entrar nessa tenda. A canção acordará poderes antigos e escuros. Os mortos dançarão aqui esta noite. Nenhum vivente deve vê-los. A voz de Mirri Maz-Dur ergueu-se num lamento agudo e ululante, fazendo passar um arrepio pelas costas de Dany. Alguns dos Dothrakis começaram a resmungar e a recuar. A tenda brilhava com a luz vinda dos braseiros que tinha no interior. Através da sedareia salpicada de sangue, Dany viu sombras que se moviam. Mirri Maz-Dur dançava e não estava só. O som da voz de Mirri Maz-Dur era como uma poesia fúnebre. Dentro da tenda, as sombras rodopiavam.
Dentro da tenda, as formas dançavam escuras contra a sedareia, rodeando o braseiro e o banho sangrento, e algumas não pareciam humanas. Vislumbrou a sombra de um grande lobo e outra que era como um homem envolvido em chamas. Fecha aspas. Esse trecho já é interessante porque ele mostra os passos do ritual que a Miri faz e mostra um detalhe a mais sobre como esse tipo de magia abre portas para forças ocultas entrarem no mundo dos vivos. As sombras do além que dançavam com a Mirri Maz Duur ali na tenda. Obviamente sabemos que nesse ritual a Mirri também enganou a Daenerys. O garanhão sacrificado foi parte do processo, mas ele não foi o preço pago pela vida do Drogo. Por isso, assim que o ritual começa, a Dany também entra em trabalho de parto, porque o seu filho é que será usado como sacrifício. Nesse próximo trecho, eles estão falando justamente sobre como o filho da Daenerys nasceu. Abre aspas. Monstruosa, terminou Mirri Maz Duur por ele. O cavaleiro era um homem poderoso, mas Dany compreendeu naquele momento que a Maege era mais forte e mais cruel e infinitamente mais perigosa. Deformada, fui eu quem a puxou. Tinha escamas como um lagarto. Era cega, trazia um vestígio de cauda e pequenas asas de couro como as de um morcego. Quando toquei, a carne desprendeu-se do osso e por dentro estava cheia de vermes e fedia a decomposição. Estava morta havia anos. Escuridão, pensou Dany. A terrível escuridão que vinha por trás para devorá-la. Se olhasse para trás, estaria perdida. Meu filho estava vivo e forte quando Sr. Jorah me trouxe para essa tenda, disse. Sentia-o dar pontapés e lutar para nascer. Pode ser que sim, pode ser que não, respondeu Mirri Maz Duur. Mas a criatura que saiu do seu ventre era como eu disse. Havia morte naquela tenda, Khaleesi. Só sombras, desvendou o Sr. Jorah, mas Dany conseguia sentir a dúvida em sua voz. Eu vi Maege, vi-a sozinha, dançando com as sombras. A sepultura produz longas sombras, Senhor de Ferro, disse Mirri, longas e escuras, e no fim nenhuma luz consegue resistir a elas. Dany sabia que Sr. Jorah matara seu filho. Fizera aquilo por amor e lealdade, mas a transportara para um lugar onde nenhum homem vivo devia ir e entregar a seu filho às trevas. Ele também o sabia. O rosto cinzento, os olhos vazios, o coxear. As sombras também o tocaram, Sr. Jorah, disse-lhe Dany. O cavaleiro não deu resposta. Ela se virou para a esposa de Deus. Preveniu-me de que só a morte podia pagar pela vida. Pensei que se referisse ao cavalo. Não, disse Mirri Maz Duur. Era nisso que queria acreditar. Conhecia o preço. Conhecia? Conhecia? Se olhar para trás, estou perdida. O preço foi pago, disse Dany. O cavalo, meu filho, Quaro e Coto, Rago e Corrolo. O preço foi pago, pago e pago. Ergueu-se das almofadas. Onde está Khal Drogo? Mostre-me, esposa de Deus, Maege, maga de sangue, o que quer que seja. Mostre-me Khal Drogo. Mostre-me o que eu comprei com a vida de meu filho. Fecha aspas. Que trecho bom. Então a Dany vai justamente ver o Khal Drogo e de fato ele está vivo, mas ele está quase em estado vegetativo e todo o resto da vida foi tirado dele. E aqui é curioso porque a gente não sabe se a Mirri Maz Duur realmente não podia restaurar a vida do Khal Drogo totalmente, plenamente, ou se ela realmente escolheu deixar ele nesse estado como parte da vingança que ela tinha contra Daenerys. Eu acredito mais na segunda opção, mas isso nunca é 100% explicado na história. Olhem o trecho a seguir, abre aspas. Dany beijou o seu sol e estrelas suavemente na testa e ergueu-se para encarar Mirri Maz Duur. Seus feitiços são caros, Maege. Ele vive, disse Mirri Maz Duur. Você o pediu vida e pagou por vida. Você sabia, disse Dany depois deles irem embora. Sentia dor por dentro e por fora, mas a fúria dava-lhe forças. Você sabia o que eu estava comprando e conhecia o preço, e mesmo assim me deixou pagá-lo. Foi errado da parte deles terem queimado meu templo, disse placidamente a pesada mulher de nariz achatado. Isso enfureceu o grande pastor. Isso não foi trabalho de nenhum deus, Dany disse friamente. Se olhar para trás, estou perdida. Enganou-me, assassinou meu filho dentro de mim. Fecha aspas. Bom, depois disso, a própria Daenerys decide realizar o seu próprio ritual. No livro fica bem claro que a Dany não sabia exatamente o que ela estava fazendo quando ela entrou na pira funerária do Drogo com os ovos de dragão e com a Mirri Maz Duur. O texto na verdade indica que ela sentia que ela precisava fazer aquilo, mas ela está quase num transe naquele momento.
Ela entendia parte de como a magia funcionava e ela sabia que a morte pagava pela vida e sentia que podia fazer algo a mais, podia fazer algo mágico, podia pegar toda aquela situação e transformar em algo a mais, algo que ela já sentia dentro dela própria havia muito tempo, através de sonhos e visões. A Daenerys sabia que tinha magia nela e sabia que precisava expressar isso de alguma forma. E é então que a Dany entra nas chamas e usa a morte da Mirri Maz Duur, do Drogo e talvez do seu próprio filho, ou mesmo a morte de tantos outros que morreram durante o ritual anterior, e usa a si mesmo também como parte do sacrifício para entrar nas chamas e então sair das chamas com 3 dragões vivos. Pode-se dizer que o ritual que trouxe os dragões de volta foi um ritual de magia de sangue? Eu acho que sim. O que também prova que, apesar de existirem certos processos para realizar esse tipo de magia, como os cânticos que a Mirri Maz Duur conhecia e que a Daenerys não entendia a letra, não entendia aquela língua, talvez o poder do sacrifício em si já seja suficiente para trazer vários resultados. Ainda que talvez a Daenerys ali não tivesse controle, nem pudesse entender as consequências do ritual, porque ela não era treinada. Mas o ritual deu certo, trouxe frutos, porque o sacrifício foi muito poderoso. E inclusive eu também já trouxe um vídeo aqui no canal sobre a tragédia de Solar Estival e sobre como esse evento pode também ter sido um ritual de sangue que saiu totalmente fora do controle. Vou deixar esse vídeo no card para vocês conferirem. Enfim, para finalizar, os magos de sangue que aparecem nas crônicas, nós temos também a Melisandre. A Mel é a personagem que mostra pra gente que até mesmo os deuses como R'hllor também exigem magia de sangue como parte dos seus rituais. Olhando de longe, parece que os feitiços que a Melisandre usa são diferentes dos da Mirri Maz Duur, por exemplo. Mas vale citar que ambas são de Ashai das Sombras e talvez a única diferença entre as duas sejam os deuses que elas servem. No resto, a magia que elas praticam é muito parecida, na verdade. Ainda assim, para Melisandre, os feitiços mais poderosos também são os de sacrifício. Mais ainda aqueles que usam sacrifícios de rei, que é um conceito que a Melisandre traz pra gente de que o sangue de rei tem mais poder. Sinceramente, eu nem sei dizer se isso é verdade, considerando tudo que a Daenerys fez ali com os sacrifícios e conseguiu trazer os dragões de volta, eu não tenho certeza se o sangue de rei tem realmente mais poder, porque é só a Melisandre que apresenta esse conceito pra gente na série, e a gente acha que é verdade, mas a gente esquece que a Mel erra muito mais do que acerta nos conceitos dela dentro da história. Então talvez tenha sido algo que ela própria inventou, ou uma crença que ela tenha em relação à magia, mas que a gente não sabe se confirmou ou não. De fato, a Melisandre demonstra que ela tem poder e que ela entende um pouco do que ela está fazendo quando ela joga 3 sanguessugas com o sangue do Edric Storm, que é um dos herdeiros do Robert, nas chamas, e isso basta para que os 3 reis inimigos do Stannis morram em seguida. Além disso, ela também realiza aqueles rituais com o Stannis para parir os seus bebês de sombra. Nesse caso, não é exatamente um tipo de magia de sangue que precisa exigir um sacrifício de sangue para ser feito, mas a Melisandre deixa claro para o Davos que parir um bebê de sombra suga toda a força do rei Stannis, o que é um indicativo de que ele paga com sua própria vitalidade para produzir uma sombra ali que a Melisandre gesta e depois pare para realizar os assassinatos. Então, mais uma vez, percebam que a gente tem inúmeros usos da magia de sangue, mas parece que cada feiticeiro que usa esse tipo de ritual apresenta conceitos diferentes e tem uma visão diferente sobre como funciona, sobre o que potencializa esse tipo de ritual, porque a Mirri Maz Duur até diz para Daenerys, antes dela entrar na pira funerária, quando a Daenerys está para entrar na pira do Khal Drogo, a Mirri Maz Duur diz que não vai dar nada certo porque ela não conhece os cânticos, mas talvez os cânticos não sejam tão necessários. A Melisandre diz que o sangue de rei torna os rituais mais poderosos, mas será que é isso mesmo? Será que não basta só um sacrifício e de qualquer jeito o ritual vai ser poderoso? Até porque o conceito de rei, ele é definido pelo quê? Porque nas crônicas a gente vê que a ideia de um rei não é algo colocado como
um direito divino de fato, os deuses escolhem aqueles reis. Os Targaryen se tornaram reis de Westeros conquistando esse direito, mas os Starks eram reis antes dos Targaryen. Então será que o sangue dos Starks valia porque eles são uma linhagem que descende de reis? Ou será que só vale o sangue dos Starks, é mais poderoso após o Robb se tornar rei, se declarar rei? Aí o herdeiro do Robb, o sangue dele também tem mais poder? O Stannis tem mais poder no sangue dele porque ele é de fato o herdeiro do Robert? Mas então será que o sangue da Daenerys não tem poder porque ela também é descendente da casa Targaryen? E se o jovem Griff for Targaryen também, o sangue dele tem mais poder porque eles também são descendentes de rei? O que define, né, de qual rei, de qual dinastia a gente está falando para esse sangue ter mais poder? Essas perguntas me fazem pensar que talvez esse conceito da Melisandre esteja meio equivocado, mas é algo que ela apresenta pra gente na obra. Enfim, o que tudo isso significa para as Crônicas de Gelo e Fogo? O que a magia de sangue significa para a história? Bom, para mim, a magia de sangue claramente é o tipo de magia mais poderosa desse universo, e para mim ela reflete duas coisas principais. A primeira delas é que esse tipo de magia traz um equilíbrio para a obra e combina perfeitamente com todo o restante do universo que o Martin construiu, onde tudo tem um preço, tudo tem uma causa e tudo tem consequência. A magia de sangue pode não ter regras específicas, mas nós sabemos que ela sempre cobra um preço pelo seu poder, e mesmo assim muitas vezes o ritual pode dar errado. Por exemplo, a Daenerys não teve o Khal Drogo de volta à vida do jeito que ela queria, e mesmo o rei Stannis usando magia ali com a Melisandre para matar os reis inimigos, a magia de sangue não conseguiu trazer para o Stannis a coroa que ele tanto almeja. E, em segundo lugar, essa magia de sangue também traz um elemento em comum sobre como todo esse universo funciona. Porque parece que, independente do credo ou do tipo de religião, usar o sangue como ferramenta para rituais mágicos é algo universal. Nós vemos isso sendo usado pelos sacerdotes de Rollo, para os deuses antigos, através das visões do Bran dos Primeiros Homens, e mesmo outras figuras, como a Meg Ahran, que não é associada a nenhuma deidade específica, ou a Mirri Maz Duur, que parece cultuar o deus chamado de Grande Pastor, todos usam magia de sangue de alguma forma para potencializar os seus poderes. E vale mencionar também que parece que, independente do lugar onde a magia de sangue é realizada, ela é sempre vista como algo sujo ou profano, o que dá um tom mais sombrio para esse tipo de poder, mostrando que quase sempre quem usa magia de sangue é rechaçado pela sociedade. Talvez o único lugar onde isso não aconteça é a Shai das Sombras, onde meio que tudo é permitido. Enfim, além disso, cada vez mais eu acredito que o final das crônicas vai passar por um sacrifício de sangue. Eu acho que a única forma dos vivos vencerem os outros será através de um sacrifício, de um ritual mágico e poderoso. Não sei se vai ser a Daenerys sacrificando seus dragões, ou se o Jon Snow vai sacrificar alguém como a Arya, ou se a própria Daenerys vai ser usada como sacrifício, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu acho que para vencer os outros, os vivos vão precisar de um sacrifício e, quem sabe, de um ritual de magia de sangue. Mas é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Antes de terminar, só queria citar mais alguns exemplos que a gente não sabe se são realmente rituais e magias de sangue, mas que existem alguns elementos. Tem primeiro o caso do Varys e do feiticeiro, da história que o Varys conta. Nesse caso foi claramente o ritual e magia de sangue, mas recentemente eu fiz um vídeo sobre quem respondeu o feiticeiro do Varys através das chamas, no qual eu falo sobre todo esse caso, de como o Varys perdeu o seu membro e de como esse feiticeiro usou esse membro num ritual. Tem toda essa discussão também se o Varys tem ou não sangue de rei e tudo mais. Vou deixar também num card aí para vocês conferirem esse vídeo. Tem o caso da Catelyn Stark e do Beric Dondarrion, que ambos são ressuscitados pelo Roller, e no caso da Catelyn, o Beric meio que dá a sua vida para trazer a Catelyn de volta, o que daria a entender que houve esse conceito de que a morte pagou pela vida, ou seja, o Beric deu a própria vida pela Catelyn e deu certo, porque o Thoros de Myr não queria ressuscitar a Catelyn, porque ele dizia que ela já estava morta há muito tempo e que não iria funcionar. Aí o Beric vai lá e dá a vida dele para Catelyn, e de fato ela volta, mas volta toda bugada. E por fim temos o Qyburn e o Montanha, né, que é o Sir Robert Strong. A gente também não tem certeza de quais rituais ou práticas o Qyburn fez. Ele dá a entender de que ele tem um método mais técnico para usar ali os feitiços, os venenos e seja lá o que ele faz. A gente vê que talvez possa ser um ritual de sangue que ele tenha criado.
talvez até o Qyburn seja um exemplo de alguém que... vou usar o termo industrializa, mas não é exatamente industrializar, mas cria um processo mais técnico para se usar a magia de sangue, mais ou menos igual os piromantes conseguem usar feitiços para criar o fogo vivo em Goth. Talvez o Qyburn faça isso para criar mortos-vivos, né? Porque a gente vê que a Cersei envia algumas mulheres pro Qyburn e ele tortura elas e talvez até sacrifique elas para poder trazer o Montanha de volta. E uma das coisas que a gente considera é que o Montanha fica com sangue preto depois que ele volta, o que pode ser um sinal de que houve de certa forma um ritual de sangue para trazer ele de volta, ou enfim, talvez seja algum outro tipo de magia que a gente não conheça ainda. Mas pode ser que o caso do Qyburn seja mais um caso de magia de sangue na história. E talvez também os outros, porque a gente sabe que na história original do Rei da Noite, o Rei da Noite e a sua esposa maldita lá usam sacrifícios também para agradar os outros, e a gente vê que o Craster também faz isso, entrega os bebês como sacrifício. Seria também um tipo de magia de sangue, porque existe um sacrifício sendo realizado, talvez, mas a gente não consegue se aprofundar porque a gente não sabe como funcionou direito, ou mesmo se a história do primeiro Rei da Noite é verdadeira de fato. Enfim, se eu esqueci algum outro exemplo de magia de sangue, ou se eu deixei passar algum detalhe, ou se você discorda de mim ou concorda, enfim, deixe nos comentários, eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. Então não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever pro canal caso você ainda não seja inscrito, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.